Legal. Bom, bom dia, né? Quase boa tarde aqui para quem nos ouve. É, Juliana, agradeço muito pela sua presença aqui. Para a gente é uma satisfação, né? Então, estou aqui para a gente ouvir, conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? É, e a Juliana, assim, para quem não a conhece, ela é cientista social com ênfase em antropologia. E é também consultora e cofundadora do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo. Então, primeiramente, obrigada, né, novamente. E, Ju, antes de entrar no tema do nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você se apresentasse, contasse brevemente a sua trajetória, das formações que já fez, né, também. Fica à vontade aqui para fazer uma introdução sua, tá? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada primeiro pelo convite, né, pela abertura, pelo interesse em fazer essa conversa, Nathalie e Flávia, e é um prazer para mim estar aqui colaborando, né, com esses diálogos, né, em torno do paradigma regenerativo, enfim, e de um jeito menos duro, né, e convencional de se fazer as coisas. Acho que esse é o nosso principal interesse, né, tá abrindo fissuras aí no jeito como as coisas são feitas, né, e que apresentam certas limitações, né, estreitamentos. E aí, acho que, assim, aproveitando isso para me apresentar, né, eu acho que, em geral, poderia dizer que o caminho ele sempre teve relacionado com perspectivas contra-hegemônicas, assim, né? Epistemologias contra-hegemônicas. Eu fiz ciências sociais, né, com ênfase em antropologia, buscando na ontologia de povos não ocidentais, né, povos nativos, ameríndios, por exemplo, um outro jeito, né, de aprender o mundo, de perceber o mundo, de se relacionar, né, com o mundo vivo. E então, e isso através de uma perspectiva decolonial, né? Mas aí, para além dessa entrada assim no mundo acadêmico, tive um outro caminho, né, relacionado às ciências holísticas, por exemplo, com a fenomenologia, que eu conheci através da antroposofia, mas acabei me envolvendo assim para além também, né, do universo antroposófico. Cheguei a trabalhar com antroposofia aplicada à saúde, desenvolvimento humano, e aí sempre muito interessada no pensamento ecológico também, né, ecologia profunda. E aí, nessas investigações, né, relacionadas às ciências holísticas, através, por exemplo, do Gaia Education, né, que eu conheci, mas aí, enfim, segui me aprofundando um pouco mais no pensamento ecológico, na visão sistêmica da vida, eu conheci o DDR, né, o desenvolvimento e o design regenerativo, que é a abordagem com que eu trabalho hoje, assim, né, profissionalmente, né, apoiando projetos e organizações que queiram trazer, né, um pensamento vivo para orientar as suas práticas, né, os seus processos. Legal, muito bacana, Ju. Você pode também fazer uma introdução, aí também pode levar bastante tempo, quanto você julgar necessário, né, para as pessoas sobre essa abordagem que você comentou que aplica, né, como consultora, educadora, do porquê ela é relevante e quais seriam os passos para uma organização que quer ser regenerativa, né? Então, se você puder fazer uma apresentação aqui, seria ótimo para a gente. Uhum. Assim, antes de entrar na abordagem em si, né, o, foi um encontro muito feliz, assim, meu e do Felipe, né, que é meu parceiro no IDR com desenvolvimento regenerativo, porque estava trabalhando com projetos super interessantes, projetos relacionados à agroecologia, projetos que apoiavam a transição agroecológica de agricultores familiares, principalmente relacionados à reforma agrária, e os projetos eram muito legais, assim, tiveram resultados interessantes, mas eles tinham como a maior parte dos projetos, assim, né, um jeito muito burocratizado, assim, né,
de serem concebidos e de serem geridos também, né? Um olhar um tanto tecnicista, né? E aí, e um efeito disso eu acho que quando as pessoas saem, né? Quando as lideranças dos projetos saem, muitas vezes a gente não os projetos não seguem em frente, né? Assim, de forma resiliente, né? Viva, né? Eles geram, catalisam processos ali, mas que não necessariamente seguem se desdobrando, né? E aí, quando a gente conheceu o desenvolvimento regenerativo, a gente viu, né, a possibilidade de um outro jeito de pensar os projetos nos territórios, de modo que quando a gente sai, esses projetos continuam prosperando, né? Eles continuam vivos, né, viáveis, e fazendo sentido, né, para aqueles atores locais. Então, acho que esse foi o nosso principal meio, assim, de conexão com essa abordagem, né, a gente viu essa possibilidade, enfim, né, nessa metodologia, né. E aí, o desenvolvimento do design regenerativo, assim, né, simplificando um pouco para introduzir, é uma abordagem para concepção, aí para gestão de projetos, de organizações, é um conjunto, né, de princípios, de premissas, de quadros conceituais e de processos que transferem para o planejamento estratégico, né, para a concepção e para a gestão de projetos, principalmente, mas, enfim, de processos organizacionais também, comunitários, a inteligência dos sistemas vivos, né? Alguns princípios e premissas que estão na base da visão sistêmica da vida, do pensamento ecológico. Então, eu gosto e por isso o nome, né, essa sugestão de nome, né, para essa nossa conversa, pensamento vivo aplicado ao planejamento estratégico, porque é isso, é uma transferência, né, de alguns entendimentos que veio das ciências da complexidade, da visão sistêmica da vida, do pensamento ecológico de vanguarda aplicado à mesa de projetos. E que ajudam, né, esses projetos, essas organizações a terem novos insights, né, a repensarem o seu papel, né, o seu propósito, a sua direção, e a transformarem as suas práticas de gestão, né, a sua própria operação, seus processos internos e a relação que tem com, né, os seus clientes, fornecedores, parceiros, né, colaboradores, enfim, tudo isso. Aí, nossa, por que é relevante? Não sei, que... Queria te ouvir um pouco também, assim, sei que já conhece essa abordagem, né, Nathalie, para não ficar só eu aqui vendendo o próprio peixe, né? Que você acha? Sim, bacana, Ju. Então, eu gosto muito do design e desenvolvimento regenerativo porque ele traz esse centramento no território, né? E assim, fala desses sistemas aninhados, ou seja, né, a gente está falando para uma organização que está em um determinado lugar, que habita sistemas maiores, né? Então, a gente tem esse impacto que reverbera através dessas escalas, né? Então, isso vai num caminho contrário, né, ao pensamento hegemônico, que a gente tem que ter fórmulas prontas que são globalizantes, né, aplicáveis em qualquer contexto. Não, é uma coisa muito cuidadosa, um olhar muito cuidadoso para as potências e para as necessidades daquela organização, daquele lugar. E isso eu acho muito legal. Uma outra coisa, né, a gente esteve recentemente conversando sobre isso no próprio IDR, né, falando sobre essa diferença que tem muito a ver com o paradigma regenerativo, que é de uma implicação do praticante ou do projetista no processo, né? Então, enquanto a gente está transformando uma dada situação de uma organização, a gente também está se autotransformando. Então, assim, tem esse olhar também para quais são os papéis, né, que precisam ser desempenhados ali pela organização, pelos diferentes atores, pelo próprio praticante regenerativo, né? Então, eu acho muito interessante, né? Na minha pesquisa venho lidando muito com isso,
e também nesse caminho aí de aprendizado junto com vocês, né? Com você e com o Felipe Tavares. Então, acho bem interessante. E assim, falando, né? Acho que às vezes as pessoas nos ouvem e daí talvez elas fiquem um pouco perdidas, né? Por onde começar? Quais seriam os passos, mesmo que num alto nível, longos passos, né? Como que você vê que uma organização assim que fala, puxa, eu me identifico com esse propósito, com esse pensamento, o que ela deve fazer, né? Por onde começar? Uhum. Muito legal esse ponto que você trouxe, né, dessa ênfase no território. Antes de responder sua pergunta, né, só retomando um pouco o que você destacou, assim, como sendo relevante, eu também acho que esse talvez seja o ponto central, né, a gente até diz, né, que uma diferença, né, da abordagem do desenvolvimento e design regenerativo para outras é que os projetos não são centrados em si, né, eles são centrados no seu lugar ou no sistema maior ao qual eles pertencem, né, sendo esse sistema um território, né, uma comunidade socioecológica, não um sistema socioecológico, ou um ecossistema, né, um campo de atuação, um ecossistema, uma rede, né, enfim, de outros atores. E aí é interessante porque isso por que isso é uma premissa, assim, né, de design, né, e um entendimento de base, assim, dessa abordagem, justamente em decorrência, né, de um entendimento de que a vida funciona em sistemas alinhados, né, e é um pouco disso que eu quis, né, trazer com a definição que eu trouxe do que é a abordagem, né, esse pensamento dos sistemas vivos, né, da ciência dos sistemas vivos aplicada à mesa de projetos. Então, se a gente entende que a vida se organiza em sistemas dentro de sistemas, né, que nada existe de forma isolada, né, ou desconectada de outros sistemas, de outros atores, né, de outros agentes, a gente vai buscar, então, entender qual que é, né, a maneira como, né, a gente, né, e aí a nossa organização, o nosso projeto, a nossa comunidade, o nosso sistema, enfim, se relaciona com os outros, né, com os quais ele estabelece conexões diretas, né, e uma relação de dependência, né, de nutrição, de interdependência, né, e aí disso a gente deriva, né, essa busca, então, de compreender qual que é a forma apropriada com que o nosso projeto, a nossa organização deve se relacionar com o seu lugar, né? O lugar que ele ocupa, né? O sistema maior do qual ele depende diretamente, né? Então, é esse o processo, né? E isso desconecta a gente com esse princípio de alinhamento, né? E também de integralidade, né? Opa, qual é o todo, né? Ao qual eu pertenço e do qual eu dependo diretamente e que me impõe, né? A necessidade de contribuir para a saúde né? Esses dois princípios são princípios de base, assim, né? Princípios fundamentais para a gente pensar, né, estrategicamente a atuação do nosso empreendimento, da nossa organização, da nossa comunidade, e junto com esses tem outros, né? Assim, que você conhece bem, né, Nathalie? Potencial, né? Que leva a gente a entender que todos os sistemas estão em busca, né, de revelação de maiores ordens de potenciais de si mesmo, né, da sua própria singularidade, né, e de desenvolvimento, né, entendendo sistemas sociais, né, como sistemas vivos que estão em evolução, né, que estão em um processo de desenvolvimento, onde, né, a regeneração faz parte, né, enquanto um processo, né, enquanto uma natureza de trabalho, né, do seu processo evolutivo, do seu desdobrar. E, enfim, aí é esse olhar, né, que as organizações que querem ser regenerativas são chamadas a incorporar, né, um olhar que leve elas a se verem como sistemas vivos em evolução, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Que passa por um passo anterior, que é o reconhecimento das limitações do paradigma dominante de gestão que possivelmente elas
elas incorporaram, né, incorporaram de forma natural, porque, né, herdaram, assim, de um jeito, do jeito como as coisas são feitas, né, como são aprendidas nas escolas, né, de gestão, de administração, de empreendedorismo, etc., e que possivelmente elas reproduzem, né, então acho que o primeiro passo é esse, né, o reconhecimento de qual que é o pensamento que informa, né, a sua prática, né, assim, de gestão, né, e as suas operações. E aí isso, né, via de regra, leva essas organizações a se perceberem reproduzindo, né, um olhar que é mecanicista, né, objetivista, utilitarista, né, autocentrado, economicista, colonial, e né, um passo, então, é esse reconhecimento e um processo de desaprendizagem, né, para abrir espaço aí para aprendizagem de um outro jeito, né, de uma outra epistemologia, de uma outra percepção e compreensão de como poderia se dar, então, né, esses processos internos, assim, da própria organização, e a sua relação com o sistema maior do qual ela participa, com o lugar que ela ocupa, né? Mas aí tudo isso, né, eu acho que passa também por uma mudança de foco, né, do impacto, porque aí quando a gente pensa assim, nossa, quem que são, quais são organizações regenerativas, né, ou uma organização que se pretende regenerativa, para onde ela está olhando? E aí eu acho que é comum a gente pensar no impacto que ela está produzindo, então, né, então se ela contribui para a justiça social, para a equidade social, né, se ela estabelece relações mais justas com seus clientes, fornecedores, se ela contribui para a restauração ecológica, ou se ela está cuidando para minimizar o impacto negativo que ela possa estar produzindo, né, enfim, no seu ambiente. Geralmente, isso leva a gente a entender, né, quando as organizações recebem esse chamado, eu acho que elas estão olhando muito para isso, né? Então, o que eu preciso mudar em relação aos efeitos e resultados que eu produzo? E lógico que isso é fundamental, importante, né? Mas, num primeiro momento, né, nesse sentido que você perguntou, qual que é um primeiro passo, né, um processo para uma organização se tornar regenerativa, eu acho que é assumir a necessidade de uma possível, né, mudança no seu olhar e na sua postura, né? Então, antes de pensar sobre como, né, transformar radicalmente os impactos, os efeitos que produz, eu acho que é preciso um interesse, e aí isso é muito raro, né, de ser encontrado, em incorporar, né, um pensamento diferente nos seus processos, né, internos e nas suas relações com, enfim, todos os agentes, atores e o lugar que ela ocupa, né? Então, é sobre a princípio, né, uma mudança de olhar, né, e uma mudança de postura mesmo, né, que passa por sair de um modus operandi baseado na conformidade para um de mais autorresponsabilidade, né, e de uma postura de autocentramento, né, muito preocupado com as suas próprias métricas, né, para uma postura mais interessada em participar apropriadamente desse lugar que ela ocupa, né, do ecossistema maior de agentes, instituições, né, enfim, clientes, fornecedores do qual ela participa, né, e de um olhar, né, fragmentado, ou que busca, né, sobretudo, né, resolver problemas, atender demandas, aumentar o lucro, vantagem competitiva, enfim, para que tenta, né, de fato considerar a integralidade, alinhamento, né, e a possibilidade de contribuição dela, né, em relação a todos esses, enfim, outros atores com os quais ela se relaciona, né, isso leva a gente para um olhar de coevolução, né, assim, de como que essa organização pode contribuir, né, genuinamente, verdadeiramente, para o desenvolvimento e para a evolução de todos aqueles com quem ela se relaciona, de todos aqueles a quem ela toca, né, através da sua existência, né, e da sua prática. Bacana, muito bom. Essa questão, assim, acho que de
você falou, né, das relações, eu julgo que é de muita importância, na verdade é central, né, porque quando a gente fala desse pensamento ecológico, justamente é entender, né, quais são as relações que compõem esse todo, né, então faz muito sentido, acho muito interessante. E assim, você até tocou nesse ponto, né, que muitas vezes depende de uma vontade, de uma motivação em, em desaprender, né? Desaprender esses pensamentos que já estão enraizados na gente muitas vezes, né? E adotar um novo ponto de vista. Eu queria entender, Ju, com você, das pessoas, né? Não só organizações, mas as pessoas que vocês acompanham, que vocês já orientaram, né? Dentro dessa visão da regeneração. Quais são as principais dificuldades que surgem, né? Esses desafios nesse processo de transição, né? Então, tanto de entender um novo jeito de agir, de pensar, quanto também de enfrentar, né, os desafios ali com a sua transição, né? São muitos, imensos, e todos aqueles que implicam uma mudança de paradigma, né? Eu acho que hoje o principal, assim, o primeiro é ser confrontado com a necessidade de reconhecimento das limitações do seu próprio modo de ver, né? Assim, eu acho que isso naturalmente não é muito simples, né? Esse confronto com as limitações, com as nossas ignorâncias, né? E com os nossos com a nossa cegueira, né? Eu acho que é sempre um processo delicado, né? E aí, quando você faz isso, é, enfim, num campo institucional, organizacional, isso é ainda mais complexo, assim, acho que porque a gente, né, por exemplo, na nossa prática, assim, apoiando pessoas, trabalhando com, né, esse processo de desenvolvimento e aprendizagem de adultos, assim, a gente vê que é desafiador para as pessoas, assim, aprenderem um novo paradigma, porque impõe essa necessidade de reconhecer as limitações do próprio modo de pensar. Mas são pessoas que estão desejosas, assim, de fazerem esse movimento, né, que estão buscando realmente aprender uma abordagem diferente, né? Eu acho que esses desafios se tornam, assim, hum, grandiosos, assim, no sentido de serem difíceis de serem ultrapassados quando a gente faz isso, quando nesse campo organizacional, institucional, né, onde algumas pessoas de uma equipe, por exemplo, estão dispostas a fazer isso, mas nem todas, né, mas aí a gente precisa de um certo consenso, né, e vontade compartilhada de estar atravessando esse processo juntos, né. Mas eu acho que nos dois casos, assim, né, quanto de pessoas quanto organizações, é de se dar, né, o tempo necessário para fazer esse processo, né, entender que é isso, assim, aprender porque é sobre aprender uma nova linguagem, né, o processo de alfabetização não é um processo muito simples e rápido, né, ele demanda tempo investido e muitos tropeços, né, então isso demanda da gente, assim, tempo, né, dedicado, investido, e o que é raro hoje, né, assim, na vida das pessoas, né, a gente está habitando cada vez mais esse tempo flecha, né, um tempo acelerado, né, onde a gente quer resultados muito rápidos, né, a gente quer ver os efeitos. Eu acho que é isso, essa ditadura dos principais desafios, assim, do pragmatismo, né? Assim, de querer ver o resultado de uma coisa, de um processo que ainda nem se estabeleceu, né? Que ainda nem foi iniciado, né? Então, eu acho que o principal desafio é fazer as pessoas, né, e as instituições se darem a condição de pararem, né, por um tempo, e aí refletirem sobre a sua própria prática, né, perceberem os seus próprios vieses, para a partir daí, então, né, perceber a importância de aprender um novo jeito, né, não precisa ser só sobre o paradigma regenerativo, né, tem muitas outras abordagens que poderiam enriquecer, né, o olhar das pessoas e, enfim, das suas iniciativas.
E aí considerar, né, se, se fazer perguntas, né, e considerar a necessidade de refletir sobre questões que não parecem tão urgentes, né, mas que são urgentes exatamente por serem essenciais, né, que são essas questões de natureza mais epistemológica mesmo, né, e ontológica, assim, que vão fazer a gente sair um pouco dessas preocupações de natureza funcional e operacional para realmente pensar, né, essas questões mais de visão, de direção, né, que no final das contas é o que faz a diferença quando a gente pensa em planejamento estratégico, né, em melhores estratégias aí de design e de gestão, né. Então, eu acho que o desafio está um pouco nisso, nessa questão das escalas, né, das escalas temporais, né, das escalas espaciais também, né, a gente se dá o direito de refletir, por exemplo, nessa relação, né, de nós com o lugar maior que a gente ocupa, né, entendendo que a gente vai encontrar, né, um sentido maior, né, de valor para o nosso trabalho na medida que a gente entende como melhor a gente pode contribuir para um sistema maior do que a gente, e que passa por, então, a gente tentar compreender esse sistema, quem é ele, né, o que ele está atravessando, né, qual o seu nível de vitalidade, em que momento da sua trajetória de evolução ele está, né, quais que são né, os desafios que ele enfrenta e que possam estar comprometendo seus níveis de saúde, né, sua capacidade de evolução. Tudo isso implica uma investigação, né? E uma investigação que precisa ser uma investigação realmente bem interessada, assim. E que não quer dizer que a gente precisa trabalhar nessa escala, né? Assim, claro que a gente, enquanto pessoas e projetos, a gente tem uma possibilidade de atuação limitada, mas significa que pelo menos a gente vai estar considerando esse entendimento para pensar como a gente, né, pode participar, então, de uma maneira mais interessante, né, mais estratégica, de forma, tentando fazer uma contribuição genuína, né? E a mesma coisa eu acho que quando a gente pensa na escala de tempo, né, é louco porque o desenvolvimento, né, dos sistemas vivos acontecem ao longo da sua história, né? Que é uma história de anos, de décadas, né? A gente, enquanto pessoas, né? E as organizações, os projetos, enquanto organizações e projetos, né? Tem um processo de desenvolvimento que é de décadas. Então, não tem como a gente pensar, né? A construção de capacidades e os processos de desenvolvimento humano e organizacional pensando na escala de meses ou de ano, né? Porque, enfim, são processos de uma outra duração, né? Então, eu acho que um dos principais desafios está nesse de esticar, né, a nossa percepção, assim, de tempo mesmo, e se dar o direito de fazer reflexões e iniciar processos que vão se desdobrar realmente ao longo do tempo, né, até poderem se expressar, né, na forma de um efeito, um resultado, um impacto mensurável, né? Muito interessante, Ju, porque quando você fala dessa questão do tempo e de um certo foco muito num pragmatismo, né, a gente vê que isso para as organizações é um pensamento muito forte, né? As empresas, principalmente em momentos mais de crise, né? Elas acabam entrando num modo muito imediatista, né? Onde ela quer ver soluções rápidas, né? Efeitos muito rápidos. E o que a gente está discutindo é sobre uma transição e assim, fazer emergir as estruturas e organizações de um futuro, né, de uma outra realidade, não diria nem de um futuro longínquo, né, mas de uma outra realidade que é muito diferente do que a gente está acostumado a ver de organizações que têm apenas um viés econômico, né, a despeito do ecossistema, né, físico, social, etc., né? Então, esse se dar tempo, né, para primeiro compreender
essa diferença de paradigma, de visão de mundo. Eu achei interessante que você falou, assim, algumas palavras, não sei se é do conhecimento de todos, né? Por exemplo, no meio acadêmico, a gente acaba falando muito das palavras epistemologia e ontologia. E às vezes, assim, é se dar conta de que a ontologia, que é o estudo da realidade, o estudo do ser, né? E a epistemologia, que é como a gente faz sentido das coisas, como a gente conhece, aborda, cria ciência, né? Então, a gente se amparou por muito tempo em lógicas, né? Modos de ver a realidade que não são coerentes com a realidade. Então, assim, quando a gente fala do mecanicismo ou de não estar entendendo os processos vivos, é justamente a gente quer trabalhar a organização como uma máquina, sendo que, na verdade, ela é um sistema, né? Um sistema dinâmico, é, podendo ser entendido como um sistema vivo, né? Então, a gente, na verdade, precisa se educar num novo tipo de pensamento e numa abordagem coerente com esse tipo de pensamento que esteja apta a lidar com a realidade como ela é. E, às vezes, isso parece assim, sabe aquela coisa meio Stranger Things? Valores Uhum. invertidos, né? Parece que quando a gente começa a falar de paradigma regenerativo, nossa, mas vocês estão criando algo novo, é uma coisa muito diferente. Não, gente, é assim, resgatar, nos amparar, nos ancorar num tipo de visão de mundo e num tipo de linguagem, como você colocou, que está muito mais apta a lidar com as coisas como elas são, e não um modo de pensamento que tem, de repente, a economia como fim maior, né? Que está depredando, degenerando, sugando os ecossistemas físicos e, por consequente, a sociedade, né? Então, assim, eu acho que faz muito sentido. E essa questão do tempo, né? A gente entender que os resultados eles vão emergir também na medida em que mais pessoas se deem conta e hajam nessa direção também, né? É muito, muito legal isso que você falou, né? E essa relação entre o que está na base do nosso entendimento sobre como o mundo funciona e as implicações éticas disso, né? É, é, essa relação entre, né? Então, os nossos princípios e valores, que é da ordem, né, da cosmologia, da visão de mundo, da ontologia e a ética, né, eu acho que é muito, muito importante, porque quando a gente vê o que está na base do pensamento econômico moderno, que ainda hoje rege, né, a maior parte das empresas, né, e, enfim, do mundo das instituições, assim, né, e das organizações, a gente vai ver enfim, são as bases de um pensamento, né, neoliberal, que bebeu muito, né, assim, do mecanicismo, né, de uma visão mais fragmentada e reducionista, né, dessa metáfora do mundo-máquina, e que entendia, né, assim, que entende, né, o ser humano, assim, como individualista, né, e as associações humanas, né, as formas de organização humana como vulneráveis, né, a essa questão enfim, do individualismo, do egoísmo, etc, etc, né? E aí muitos esforços estão sendo feitos na tentativa de ampliar esse olhar e trazer outras perspectivas sobre como, né, e aí a antropologia contribui muito nesse sentido, como outras organizações humanas, né, outras sociedades que não a moderna têm se articulado, se organizado, né, e vivido seus fluxos econômicos e outros, né, que não da maneira como, né, o mundo ocidental moderno tem feito, né? Então, quando a gente reflete sobre o que está na base, né, assim, desse conjunto de crenças, princípios e valores, né, de uma sociedade que a gente cria possibilidades de uma nova ética, né, de outros princípios para reger as nossas práticas, né?
E é isso, né? No final das contas, assim, a aposta do paradigma regenerativo é de que é essa que você fez, né? E que o Bateson traz, né, naquela citação bem conhecida dele, né? Os maiores problemas do mundo são resultado da diferença entre como as pessoas pensam e como a natureza funciona, né? E é isso, e não é à toa que nesse momento, né, no século XXI, o paradigma ecológico emerge assim com força, né, evidenciando essas limitações de um paradigma que nos é útil, mas que nos é prejudicial por ser dominante, né, que paradigma mecanicista, né, cartesiano, que enfatiza, né, esse olhar mais reduzido às partes, né, e que vê o mundo como um mundo máquina e os processos humanos como essa construção de tijolos, né, e não como esse emaranhado de múltiplas variáveis complexas, entrelaçadas, né, formando sistemas que exigem da gente um olhar que se esforça para ser, né, holístico, orgânico, complexo, sistêmico, né? E, e eu acho que é isso, né? Sobretudo quando a gente fala de regeneração, né, a gente está falando sobre a tentativa de incorporar um pensamento regenerativo para iluminar a forma como a gente faz as coisas, né? Por isso que é muito controverso, né, usar o termo regenerativo para qualificar qualquer coisa, né? Como uma organização regenerativa, um negócio regenerativo, é porque o que que é uma organização regenerativa, né? O que que é um negócio regenerativo? Não é uma organização, um negócio que aderiu tal e tal coisa, né? Tal e tal prática, né? Justamente porque esse entendimento, né, de que a gente se torna algo na medida que a gente faz isso e isso, né, que a gente tem uma coleção ali de práticas ou de objetivos, né, enfim, de passos, enfim, justamente reproduz esse olhar, um olhar que tem uma certa dificuldade de lidar com a complexidade e com a ambiguidade deste mundo vivo, né, então eu acho que uma organização, né, uma pessoa, qualquer coisa que busca se incorporar o paradigma regenerativo, está preocupada, sobretudo, né, em se ver como um sistema vivo, né, em evolução, em desenvolvimento, né, que tem, né, na regeneração, que entende a regeneração como parte, né, desse processo de evolução e de desenvolvimento, né, enfim, então, né, com isso queria dizer assim que eu acho que a gente que está envolvido, né, com essas perspectivas assim da regeneração, mas não só, né, com essas abordagens contra-hegemônicas, né, é importante a gente sempre destacar, né, a importância de não adotar, né, o regenerativo ou outros qualificativos, né, como holístico, como um título, né, mas mais como um olhar para pensar a si mesmo, né, é, e aí pensar a si mesmo como um sistema vivo em evolução, né, eu acho que é algo que ajuda a gente a adotar isso, né, como base da nossa autopercepção, né, do nosso entendimento da gente mesmo, ajuda a gente naturalmente a operar de uma maneira que seja, né, aí do ponto de vista ético, mais sustentável, né? Legal, bacana. Acho que do que você traz, para mim, fica claro que a gente normalmente aborda as coisas de duas maneiras, né? A gente vai da teoria para a prática, de uma forma mais dedutiva, né? E às vezes também a gente lida com exemplos, né? Com inspirações, coisas que estão sendo produzidas, e a partir disso a gente tira insights, elabora teorias, né? E que seria o indutivo, o abdutivo, né? Então, quando você fala dessa questão, por exemplo, o regenerativo ser difícil, né? A gente qualificar uma empresa como regenerativa, uma organização como regenerativa, para mim me vem muito esse conflito, né? Entre como, de repente, a gente tem
o paradigma como informando as nossas formas de pensar, mas que, por conseguinte, isso vai gerar também efeitos no que nós produzimos e como a gente atua de forma mais ou menos apropriada, né, em relação ao ecossistema. E daí, nessa linha, eu vejo que existe até uma dificuldade, né, para a gente encontrar um consenso, uma objetividade sobre o que é ser regenerativo, né? Então, para a gente é muito claro falar que o nosso corpo é regenerativo, né? A gente já atingiu uma dada maturidade, inclusive científica, né, de entendimento desses processos e de entender que as nossas células, nossos corpos, eles são, quando saudáveis, né, eles são regenerativos. E, e assim, as organizações, eu fico pensando muito, né, como que a gente também encontra inspirações, coisas que nos conectem com essa visão. E daí aqui eu queria te fazer uma pergunta, né, o que te inspira em termos de projetos, do DDR, né, do Design e Desenvolvimento Regenerativo ou não, né, de repente de abordagens relacionadas, né, complementares. Então, eu queria ver contigo, assim, o que te inspira hoje, né? Quais são esses projetos, organizações ou pessoas que, na verdade, elas são tangibilizações, né, de toda essa questão do paradigma regenerativo. Aham. Legal. Eu acho que na prática, aí quando eu olho assim na prática, né, organizações que eu vejo que incorporam muito do pensamento regenerativo no seu fazer, né, como elas pensam a si mesmas e nas suas práticas, eu acho que elas desenvolvem essa capacidade elas nutrem a capacidade de nutrir, né, os agentes desse sistema, desse lugar a que elas pertencem, né, então elas alimentam, né, continuamente essa busca por compreender como melhor elas podem contribuir para o lugar que elas ocupam e como que elas podem ajudar outros atores desse lugar a também fazerem a sua contribuição, né? Então, são iniciativas que apostam em um trabalho de construção de redes, né? Que fazem um trabalho de articulação ali, de um trabalho coletivo, cooperativo, que transcende o escopo de atuação dela, né, ou a escala de atuação dela, e que, enfim, busca engajar outros atores, mesmo ela através de pequenos esforços, assim, mas incentivando espaços de diálogo, né, incentivando a construção de uma visão comum, né, chamando diferentes atores para sentar junto e para pensar interesses e objetivos comum porque dizem respeito a um sistema comum do qual elas participam, né? Então, enfim, e aí eu vou comentar de alguns projetos aqui, né? Acho que eles têm em comum isso, né? Esse interesse de se colocarem como um agente do território que está catalisando, buscando, né, catalisar o desenvolvimento e a evolução desse sistema, né? E aí eu acho que o que tem muito cara disso, assim, né, são as iniciativas cooperadas, né, as associações, né, e as cooperativas, por exemplo, tipo essas com que, né, eu comentei que eu trabalhei, né, assim, na época eu trabalhava numa incubadora de economia solidária, e aí estavam surgindo, a gente inclusive fazia um trabalho de apoiar, né, algumas iniciativas cooperadas que tinham a ver com esse campo, né, agroalimentar, assim. Uma que me vem à mente, assim, né, que eu acho que tem uma experiência muito bem sucedida, é a Coopera Floresta, na Barra do Turvo, que foi uma iniciativa emergente, assim, que surgiu das próprias famílias e comunidades daquela localidade, né, Barra do Turvo em São Paulo, Vale do Ribeiro, uma série de comunidades, famílias quilombolas que foram se descobrindo, né, e se apropriando, assim, dessa identidade, inclusive ao longo do processo, assim, de se tornarem famílias associadas, né, enfim, cooperativadas em torno da produção agroecológica, né? Boa parte dessas famílias produziam feijão, e aí
e não era uma atividade, né, econômica super viável, né, financeiramente, mas muito menos em termos do significado, né, que aquelas pessoas viam naquela atividade, né, para suas próprias vidas. E aí teve um curso do Ernest Goethe, né, da agricultura sintrópica lá, e esse curso, e depois as derivações desse curso, o curso de né, agricultura de base ecológica, né, proporcionou uma articulação dessas famílias, elas começaram a produzir alimentos, então, agroecológicos, agroflorestais, e foram vendo aí uma oportunidade, né, uma outra oportunidade de geração de renda a partir de uma atividade muito mais significativa, onde elas podiam imprimir muito mais das perspectivas, né, ontológicas que elas tinham sobre a relação delas com aqueles ecossistemas locais, enfim. E aí, enfim, né, muita coisa aconteceu e esse projeto se desdobrou, e aí muitas famílias, né, de diferentes localidades ali próximas se associaram e formaram, né, essa rede de famílias cooperativadas enfim, nessa associação do Coopera Floresta, que hoje, né, vende cestas de produtos agroecológicos e é uma iniciativa exemplo, assim, para outras, né, cooperativas dessa natureza. Mas a gente poderia falar de outras, né? E aí aqui onde a gente está agora, né, os nossos esforços estão bem voltados aqui para a Serra da Canastra, onde eu e o Felipe estamos morando. Tem uma iniciativa interessante, e é interessante porque ela traz alguns elementos disso, né, que eu trouxe assim como atributos, né, de um projeto regenerativo, e ao longo do seu processo de desenvolvimento, entraram outras variáveis do processo que, enfim, acabou subvertendo um pouco a lógica da coisa. E aí que mostra, né, o tanto que é complexo isso enfim, das nossas intenções e do que ao longo do caminho, né, pode vir a acontecer, que é a Procan, que é uma associação, é a Associação dos Produtores de Queijo aqui. É um território, a Serra da Canastra é um território muito conhecido, né, pela produção do queijo artesanal, queijo canastra, e aí, há alguns anos, acho que menos de 20 anos, surgiu esses primeiros movimentos de criação da associação desses produtores de queijo, que foi um movimento super legal, que para mim tem muito disso, né, dessa busca de um agente, né, na forma dessa associação, que buscava dignificar o trabalho desses produtores de queijo, né, no sentido de deixar de ver o queijo como um produto commodity, que era levado para São Paulo e vendido sem nenhum é, é, São Paulo, BH, né, assim, grandes centros comerciais, sim, de forma economicamente, assim, injusta, porque era um produto comprado a preço baixíssimo, vendido a um preço que beneficiava principalmente, né, os atravessadores e o vendedor final, né, enfim, e aí a ideia um dos princípios, né, dessa associação foi dignificar o trabalho desses produtores, né, e ver a produção de queijo como um feitio artesanal mesmo, porque é para quem faz e ama, né, esse ofício, realmente é um ofício muito, muito sagrado, né, e que demanda tudo do produtor, assim, né, 365 dias por ano, maestria em diversas etapas de um processo produtivo, enfim. E aí o propósito da coisa era super massa, né, que é esse, então, de ampliar, né, a dignidade desses produtores, aumentar a geração de renda, né, dinamizar a economia local, favorecer o acesso a novos mercados, né, mercados onde o produto fosse mais valorizado, enfim, então articular, né, diferentes atores e agentes em uma ecologia ali de saberes e práticas, né, enfrentar as normas vigentes em relação à indústria, né, de queijo, porque o queijo canastra, o queijo Minas artesanal, ele é feito com leite cru, né, e isso nas normas sanitárias da indústria, assim, né, não é uma prática, não era uma prática legal, né, então eles tiveram que fazer um enfrentamento para poderem
legitimar, né, a produção do queijo leite cru, enfim, enfim, né, uma série de implicações muito específicas aí desse universo do queijo, mas, ou seja, né, era um projeto para mim que tinha, nossa, assim, muitos atributos do que é um projeto regenerativo, mas aí olha que louco, o que aconteceu com a Procan? Ela acabou tendo que, enquanto associação, incorporar, mesmo fazendo enfrentamento a algumas medidas, normas de vigilância sanitária, ela teve que fazer algumas concessões também, assim, né, para regularizar, então, certificar, né, esses produtores como associados, ela teve que impor algumas normas de produção, assim, que algumas dessas normas de vigilância sanitária, que foram péssimas assim para os produtores, porque para adequar a produção deles ao tipo de produção que então agora passou a ser incorporada para eles se cadastrarem, né, e se associarem à Procan e desfrutarem de uma série de benefícios e tal, eles tinham que mudar a produção e deixarem de ter uma produção característica do modo de vida tradicional canastreiro para ter uma produção muito mais intensificada, assim, em termos de quantidade, né? E terem as suas práticas regulamentadas, assim, as queijeiras deixaram de ser aquelas queijeiras ancestrais, com os utensílios, né, herdados, para serem queijeiras azulejadas, com tudo de inox. Para fazer essa adaptação, eles tinham que acessar, né, tipo, financiamento e crédito, que acabavam deixando eles endividados e tal. Então, enfim, no final das contas, né, na medida que esse processo, aí um ator que entrou, né, na associação que, enfim, teve um papel importante que foi o Sebrae para otimizar, né, assim, esse processo de um novo, para dinamizar aí o aspecto econômico e financeiro, né, ele acabou, assim, trazendo essa lógica economicista, assim, né, e de transformar esse pequeno produtor, então, em um empreendedor muito movido pela questão de aumentar a demanda, né, de aumentar a qualidade, quando essa qualidade era uma qualidade incorporada por padrões que não tem nada a ver com o modo de vida local, assim, né? Então, aí o resultado, uma série de pessoas de produtores que tentaram se associar e que foram obrigados a fazer essas mudanças, né? Eles se endividaram. E aí hoje, né, tem um movimento contracultural, assim, de alguns produtores que tentam resistir, né, a essa própria a associação, né, a essa cooperativa local. Então, assim, era um projeto super legal, mas que no meio do caminho acabou por não ter na base um pensamento crítico, né, decolonial, né, assim, contra-hegemônico, acabou incorporando um pouco dessas lógicas aí, economicistas, e inviabilizou, né, muito da participação de outros produtores. Tem uns 70 produtores cadastrados nessa associação, e milhares que não, né, e alguns desses milhares que não quiseram propositalmente, assim, né, por se negarem a ter que se submeter a essas regulamentações, assim. Então, enfim, no final das contas, eu acho que é isso, assim, muitas organizações, né, e projetos e associações, né, iniciativa privada, terceiro setor, elas nascem, algumas nascem tendo essa aptidão, né, para fazer um trabalho em rede, né, para pensar o ecossistema ao qual elas pertencem, para tentar envolver, né, diferentes agentes nessa busca de construção de uma visão comum sobre o que é a vocação desse lugar comum e sobre o que é a vocação de cada uma dessas iniciativas também, né, e se apoiarem mutuamente, e, enfim, ao longo do caminho, né, por N motivos, acabam atravessando
desafios aí que podem desvirtuar elas dos fins, né, assim, regenerativos e acabarem não contribuindo tanto para a justiça social e para a justiça ecológica, né, ou para a viabilidade financeira, enfim, que acabam sendo as coisas que a gente está perseguindo, né. Bacana, nossa, super legal, realmente inspiradores esses exemplos, né, esses casos que você trouxe. Realmente, né, é um desafio ali, porque essas formas de ver o mundo e de valorar as coisas, né, elas coexistem, e às vezes elas se tornam mais predominantes ou menos predominantes, dependendo dos atores, do território, né, então é muito interessante. E assim, eu fiz essa pergunta, venho fazendo, né, essa pergunta para várias pessoas, e eu vejo muito a ligação, né, com que eu chamo de três ecologias, por conta do Guattari, né, que ele fala da ecologia, o registro do meio ambiente, das relações sociais e da subjetividade. Porque, assim, sempre que a gente vê um caso inspirador, assim, por pessoas que já têm esse pensamento mais alinhado com esse paradigma regenerativo, eu vejo que, assim, tem sempre essa relação mais evidente com o território, mesmo quando às vezes é difícil da gente entender a relação, há essa iniciativa em se conectar, né, com os ecossistemas físicos, mas também tem toda essa questão da relação social, do atuar em rede, de uma coisa que, como você falou, né, expande ali a atuação da organização, complexifica, né, traz ali mais diversidade, mais complexidade quando a gente fala desses diferentes atores. E eu acho que essa questão da subjetividade, né, que você colocou, puxa, como as pessoas se veem, como os cooperados se viam, como que eles ressignificavam ou resgatavam, né, identidade, essa vocação, né, essa vocação que é entendida, isso me vem muito como essa percepção, né, de mundo e também como a gente produz cultura nas nossas ações ali, né, conosco, com o mundo, com os outros. Então, assim, eu vejo muito essa complementariedade, sabe? E esse atuar da regeneração estando na intersecção, né, dessas ecologias, né? Então, muito legal. E uma pena, né? Mas eu acho que essa história ela está se desenvolvendo, né? Uma Aham. trajetória. Então, talvez o que a gente esteja acompanhando seja um novo momento ali de se ressignificar, de se entender e de novos enfrentamentos, né? Que possam, de repente, fazer prosperar a organização com a sua intencionalidade inicial, né? Bacana, Ju. Ju, por fim, né? Primeiramente, gostaria de te agradecer por essa conversa aqui, sempre muito bom te ouvir. Acho que tem muitas coisas legais aqui que você trouxe. Então, assim, agradeço muito a sua presença. E daí eu queria te pedir também para deixar uma mensagem final aqui para as pessoas, algo que você julgue bastante importante, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Ah, eu que te agradeço, é sempre muito bom trocar. Também fico curiosa para te ouvir sobre todas essas questões, inverter os papéis um pouco, né? Especialmente no que você está tomando, né? Também como inspiração, de práticas, né? Processos, iniciativas que você vê que, enfim, estão atuando dessa maneira, né, que a gente poderia chamar de regenerativo. E aí, nossa, assim, uma coisa que me veio, né, a partir do que você comentou, né, de ser uma história em desdobramento, eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu acho que, e talvez seja essa, assim, a mensagem final, né? O que você falou, a gente, estudando biologia, ecologia, a gente descobre que o nosso organismo, né, e aí organismos, né, como ecossistemas inteiros, são vivos, e por serem vivos, eles têm a capacidade da regeneração intrínseca, né, a eles. E é isso, né, por exemplo, a Porocan, né, e outras organizações que, enfim, estão
podem parecerem estarem desvitalizadas, né? Ou terem desviado de um caminho de desenvolvimento autêntico ou interessante, né? Para as pessoas que elas servem, enfim. Eu acho que essa é a pergunta, né? Como que a gente pode, então, regenerar, né, esses sistemas, né? E eu acho que esse é o ponto, assim, né? Mais do que tratar algo como sendo regenerativo em relação aos efeitos que produz, é como que a gente pode catalisar a capacidade dos sistemas se regenerarem, né, na relação com aqueles que eles servem, né, ou com, enfim, os lugares que eles ocupam, né, e eu acho que essa é uma pergunta que a gente pode se fazer sempre, né, como que eu posso regenerar minha prática, né, como que eu posso regenerar essa relação, como que eu posso regenerar o papel que eu desempenho, o ofício, né, que eu tenho, como que eu posso regenerar o meu projeto, a minha iniciativa, a minha organização. E isso é um desafio para a gente, justamente porque ter, né, um pensamento. A gente está acostumado a experimentar muito entusiasmo quando as coisas surgem, mas a gente tem pouca resiliência para sustentar as coisas no seu desdobrar, né? Então, quando a gente, diante dos desafios que aparecem, né? Por exemplo, esses desafios que envolvem enfrentamento de paradigmas ou que envolvem viabilidade financeira, econômica, é difícil a gente se reconectar, né, com a essência original dessas iniciativas, né, com o propósito original deles, ou reinventar esses propósitos ao longo do processo, né? E aí eu acho que o desenvolvimento regenerativo, né, e a visão sistêmica da vida convida a gente a justamente pensar, então, como ressignificar, né, tudo, né, assim, essas coisas com as quais a gente se envolve, entendendo elas num processo de desdobrar contínuo, né, que naturalmente vai ter que levar a gente a pensar essas coisas nas suas relações com muitas outras coisas, né, a partir de um esforço, né, de capturar, assim, né, potenciais inerentes, né, e também futuros emergentes, né, possibilidades aí de desdobramento de sentido, né, uma expressão mais autêntica, mais genuína, mais saudável, mais vibrante do que quer que seja, né, a gente, as nossas relações, os nossos projetos. Acho que é Legal. isso. Bom, obrigada, Ju, pela presença. E, assim, seguimos conversando. Com certeza a gente vai trocar ainda bastante. E daí compartilho contigo também, né, minhas perspectivas. Acho que eu fiz isso um pouco ao longo aqui, né? Acabei falando bastante, mas foi um papo ótimo, bom te ouvir, tá bom? Muito obrigada pelo convite, pela escuta. Seguimos. Tchau, tchau, então, gente. Tchau, tchau.